Quando a gente pensa em espectroscopia para caracterização de materiais plásticos, logo vem na cabeça a técnica do infravermelho, mais conhecida como FTIR. Mas existe uma outra técnica complementar que é bastante importante para materiais plásticos e que você vai conhecer nesse vídeo. Quer saber qual é? Fica comigo até o final. Olá, Ricardo Cusiol com mais um conteúdo que te ajuda a ter sucesso nos seus projetos com polímeros, e no vídeo de hoje nós vamos falar a respeito da espectroscopia Raman, um tipo de espectroscopia que é bastante utilizado na área de plásticos para identificação de composição química de materiais, mas que muitas vezes fica na sombra da técnica de infravermelho. Então aqui nesse vídeo a gente vai apresentar um pouquinho mais essa técnica e trazer alguns detalhes bem interessantes. E vai começar agora, imediatamente. Você pode baixar inclusive o PDF desse vídeo aqui, o link está na descrição do vídeo e você vai ver a apresentação na tela agora para você, tá? Então, espectroscopia Raman, né? É um tipo de espectroscopia que se baseia num efeito chamado efeito Raman, foi observado por um pesquisador indiano, né? O sobrenome dele era Raman, por isso que ela tem esse nome, tá? Mas bom, para a gente falar desse tipo de espectroscopia específico, primeiro a gente precisa falar sobre a espectroscopia de um modo geral, né? O que é essa técnica? Basicamente, o estudo da espectroscopia visa entender a interação entre radiação, principalmente a radiação eletromagnética, com a matéria. Tá? Ela é feita em equipamentos como esse daqui, ó, do ponto de vista laboratorial. Por fora eles são mais ou menos iguais, mas aqui tem algumas diferenças em termos de construção que a gente vai explorar um pouquinho daqui a pouco. Tá? Mas a ideia é o que, então? Ter uma fonte de radiação eletromagnética, pode ser inclusive a própria luz, tá? E vários outros tipos que eu vou mostrar daqui a pouco. E essa radiação vai ser emitida, vai entrar em contato com uma amostra da substância, do material que nós queremos investigar, e a gente consegue medir a interação entre essa radiação e a matéria, e de forma que a gente então consegue caracterizar um material em função das diferentes interações que ele tem com as radiações, tá? Então ela é uma técnica muito usada de forma laboratorial para a identificação de composição química de materiais. De um modo geral, os vários tipos de espectroscopia que existem, eles visam identificar a composição química de substâncias, de materiais, mas podem ser muito utilizados também para controle de processos, para controle de qualidade, uma vez que a gente consegue medir a composição e muitas vezes até a concentração, quantificar substâncias químicas em soluções ou presentes em materiais, a gente consegue utilizar para controle de processo. À medida que o processo vai evoluindo, né, um processo químico, ele vai evoluindo, a massa, né, a quantidade de um tipo de componente nessa substância vai alterando, vai mudando à medida que ele vai sendo produzido, e a gente consegue medir isso daí por espectroscopia e fazer um controle de processo, controle de qualidade, por aí vai, tá? Então, existem vários tipos de espectroscopia em função da tecnologia utilizada e da finalidade específica. Diferentes tipos de materiais, diferentes tipos de substâncias respondem melhor a diferentes técnicas de espectroscopia, né? Então, embora o princípio seja o mesmo, né, e a busca seja a mesma, de identificar quimicamente a composição de um material, de uma substância, as diferentes técnicas visam otimizar esse tipo de processo para diferentes materiais, diferentes substâncias. Então, alguns exemplos dos vários tipos de espectroscopia são a espectroscopia de massa, muito utilizada na indústria de fármacos, né, de remédios. Então, principalmente para entender a questão de composição, proporção entre diferentes substâncias, então ela é bem interessante. Na indústria de alimentos, muito utilizada também, tá? A espectroscopia de ressonância magnética nuclear também é utilizada bastante na área de materiais para entender principalmente a interação de um campo magnético no comportamento eletrônico ali dos elétrons de uma determinada substância. Muito útil para a química orgânica, né, para substâncias orgânicas. Mas uma aplicação bem interessante e curiosa da ressonância magnética é exatamente o exame de ressonância magnética
na área médica que nós fazemos. Então, a amostra ali no caso é o corpo humano, né? É o paciente que vai sofrer o exame e no fim das contas a gente está fazendo uma imagem, mas o processo em si ele se baseia na espectroscopia de ressonância magnética, tá? A espectroscopia no infravermelho, né, que é bem conhecida como FTIR, que vem do inglês Fourier Transformed Infrared, ou seja, é um infravermelho convertido em um sinal por transformada de Fourier, tá? E esse daqui ele é muito utilizado na indústria de plásticos e talvez seja o tipo de espectroscopia mais conhecido a ser aplicado para caracterização de plásticos, tá? Então, normalmente, quando a gente está na indústria de plástico, fala, vou fazer um infravermelho nessa peça aqui, a gente já pensa na espectroscopia de infravermelho, né? Vou fazer uma espectroscopia desse material, já é o infravermelho, né? A gente usa intercambiavelmente essa espectroscopia ou vou fazer o infravermelho do material, tá? Existe também a espectroscopia de absorção atômica, tá? Então, a técnica é um pouquinho diferente, mas no fim das contas o objetivo é igual, é identificar a composição química de diferentes substâncias. E finalmente, né, essa lista não é exaustiva, existem vários outros tipos, mas tem a espectroscopia Raman, né, que se baseia em um efeito que a matéria sofre em contato principalmente com luz, né, a luz visível ou luz monocromática, né, de um comprimento de ondas apenas, e esse tipo de espectroscopia então é bastante utilizado também na indústria de plásticos para caracterização de materiais, e bem interessante é que ela é muito complementar à técnica de infravermelho, ela fornece algumas informações adicionais, principalmente do ponto de vista de pesquisa, desenvolvimento de novos materiais, elas podem ser muito úteis quando utilizadas em conjunto, tá? Então, existem várias outras, como eu falei também, e a ideia aqui é só você ter uma ideia do que é a técnica de espectroscopia, tá? O princípio de funcionamento é mais ou menos esse que está aqui, né? O esquema que está aqui. A gente vai ter, dentro daquele equipamento que você viu na foto anterior, uma fonte de radiação, tá? Normalmente, a gente está falando de uma fonte de luz, né? Então vai ser uma luz infravermelha, vai ser uma luz visível, vai ser um laser, tá? Então, ou uma energia magnética mesmo, né? Como no caso da ressonância magnética, a gente está falando de ímãs que vão gerar um campo magnético, tá? Então vai ter uma fonte de radiação e essa radiação vai passar por uma fenda, né? Ela vai ter um sistema ali que a gente chama de monocromador e a ideia é fazer com que a gente tenha um feixe dessa radiação bem controlado. Ele vai entrar por uma fenda no monocromador e lá dentro ela vai ser separada, essa radiação, nos vários comprimentos de onda que compõem essa radiação, se esse for o caso, tá? Então, fica mais fácil a gente entender com luz visível, a gente separar os vários comprimentos de onda, as várias cores que formam a luz visível, tá? Que tem diferentes níveis de energia, como se fosse um prisma, tá? E na saída desse monocromador a gente tem uma fenda também de saída que controla qual desses níveis de energia, né, qual dessas cores, entre aspas, né, vai passar para interagir com a amostra. E, na verdade, a gente consegue fazer uma varredura e fazer, então, cada uma dessas radiações, cada um desses comprimentos de onda passarem pela amostra e serem detectados aqui atrás, né, para a gente entender, olha, está saindo com um nível de energia, está chegando outro nível de energia, houve uma interação, uma perda de energia por interação com a amostra e a gente consegue registrar isso daí de alguma forma, dependendo da técnica, e com isso cada material, cada amostra tem uma resposta diferente, como se fosse uma impressão digital, um DNA desse material, e é assim que a gente consegue identificar, tá? Então, olha, esse esquema aqui ficou muito legal, e eu acho que por causa disso aqui, olha, você precisa se inscrever aqui no canal, deixar sua curtida, deixar seu comentário, o que você está achando do vídeo aqui embaixo, me segue nas redes sociais, aqui na descrição do vídeo tem os meus cursos online também, então olha, conteúdo como esse daqui, Ricardo Cusiol, em todas as redes sociais, você está garantido se passar a começar a me seguir aí, tá bom? Então, esse aqui é o princípio de funcionamento das mais diversas técnicas de espectroscopia, tá? E a técnica Raman
é bem parecida com isso daqui, a única coisa é que a gente usa uma fonte de luz mesmo, né, que pode ser inclusive a luz visível, só que ela é monocromática. A gente tem apenas um tipo de comprimento de onda que vai interagir com a amostra e a gente vai medir isso daí, tá? Bom, em materiais plásticos, como eu já meio que dei um spoilerzinho agora há pouco, tá? As técnicas de espectroscopia envolvem basicamente as espectroscopias vibracionais, ou seja, aquelas em que a radiação vai entrar em contato com uma amostra de material plástico e vai gerar um nível de vibração nas moléculas desse material, nos diferentes tipos de ligações, carbono-carbono, carbono-oxigênio, carbono-nitrogênio e os vários tipos de ligações presentes em um material plástico. Tá? E essas vibrações podem ser detectadas, né? A gente consegue medir o tanto de energia que foi absorvida por cada uma dessas ligações, por cada uma das vibrações dessas ligações, e aí a gente consegue gerar então o que se chama de espectro do material, que é a impressão digital. Já já vou mostrar um exemplo para você. Tá? Então, as técnicas mais úteis para esse tipo de interação com a matéria, né, as interações vibracionais, são o infravermelho, como a gente falou, né, que funciona com absorção no infravermelho, ou seja, a gente vai usar radiação infravermelha, e a técnica, né, o detector, ele vai se basear no tanto de energia que foi absorvida pela amostra, e aí a gente consegue medir essa diferença para cada comprimento de onda e ter um DNA da amostra, tá? Isso gera um efeito bastante forte, é um efeito que é bastante intenso, e a gente consegue detectar isso daí de forma bem interessante. Por isso que ele é muito utilizado, é uma técnica que exige equipamentos mais robustos, equipamentos mais simples, inclusive, de construir, tá? Ela permite análises qualitativas e quantitativas, tá? Então a gente consegue identificar que tipo de material é e se existem diferentes substâncias ali, a gente consegue, inclusive, quantificar, tá? E permite identificar principalmente os tipos de ligações existentes em um dado material. Como eu falei, essa aqui é uma ligação carbono-carbono, tem um carbono terciário aqui, que pode indicar uma ramificação, tem um carbono-oxigênio e por aí vai. Tá? Então a gente consegue identificar as ligações existentes e com isso caracterizar e ter uma ideia da estrutura molecular do material sendo analisado. Tá? Aqui tem um exemplo do tipo de vibração molecular que ela detecta. Tá? Então aqui a gente tem a nuvem de elétrons, e essa vibração aqui, como se a nuvem de elétrons fosse jogada de um lado para o outro, em cada átomo da amostra, a gente tem um tipo de vibração que é detectado pela infravermelho. Tá? E existe, como eu falei, para plásticos, a técnica de espectroscopia Raman, que é bem interessante, que se baseia no espalhamento. Aqui a gente estava falando de absorção da energia, aqui a gente está falando do espalhamento. A luz, no caso aqui monocromática, né, uma fonte de raio laser que vai ser projetado na amostra, e a gente vai detectar então o tanto de energia que foi espalhada por essa amostra pelo efeito fotoelétrico, tá? Os fótons que vão ser emitidos, tá? E isso vai então permitir que a gente detecte as vibrações diferentes dessas da IR para um determinado material. Tá? O resultado em si é basicamente o mesmo, né? A gente vai ter uma caracterização da composição do material, vai ter uma ideia da estrutura molecular desse material, inclusive com uma ideia da morfologia dessa molécula, mas ela fornece algumas vibrações diferentes, né? Ela interage de forma diferente, as vibrações envolvidas aqui são diferentes. Você pode ver aqui como se fosse um estiramento, encolhimento da molécula, tá? E é por isso, quando a gente está falando de caracterização pura dos polímeros, de realmente criar materiais novos com propriedades a nível molecular diferentes, a técnica Raman ela é bem complementar à técnica de infravermelho e elas podem ter um potencial bastante grande quando utilizadas em conjunto. Tá? Esse efeito ele é bem mais fraco, então o equipamento ele precisa ser bem sensível e tem vários cuidados que precisam ser tomados no equipamento. O equipamento precisa ser de muito boa qualidade para que você não tenha problemas de interferências externas nos resultados. Tá? Então, como eu falei, ela complementa muito bem a técnica de infravermelho porque o espectro de vibrações que ela cobre é diferente. E aí a gente tem, então, todos os tipos vibracionais dos materiais caracterizados quando a gente usa essas duas técnicas em conjunto. Tá?
Aqui tem um exemplo de dois espectros, um obtido pelo infravermelho, que é esse vermelhinho aqui de cima, tá? Então a gente tem aqui os diferentes comprimentos de onda aqui, né? E como cada comprimento foi, aqui no caso, absorvido pela amostra. Tá? E aqui no caso, a gente tem o espectro na técnica Raman, e o que acontece é que ele está ao contrário, por quê? Porque aqui a gente não está falando de absorção, a gente está falando de espalhamento. Tá? Então, o que você percebe aqui é que nos diferentes comprimentos de onda aqui, então, diferentes luzes de diferentes intensidades apresentam absorções diferentes para cada tipo de ligação. Você vê aqui o exemplo de molécula que foi analisado aqui. Então, as diferentes ligações aqui absorvem infravermelho de uma forma diferente e geram esses picos e espalham a luz na técnica Raman de forma diferente e gerando esses picos. O curioso é que você percebe que esses picos eles acabam sendo meio que coincidentes, por isso que o resultado é mais ou menos igual em termos de composição. O que você percebe é que, normalmente, picos de pequena intensidade na infravermelha geram picos de grande intensidade na Raman, exatamente porque as moléculas vibram de forma diferente. Então, como ligações diferentes vibram de formas diferentes, em algumas vezes as vibrações vão ser muito fortes com o infravermelho e outras vezes vão ser mais intensas na técnica Raman. Por isso que a gente tem os picos coincidentes, mas com intensidades diferentes, você pode perceber aqui. Né? Então você vê um pico bem interessante aqui na infravermelho e aqui ele é menorzinho na Raman. Aqui já o contrário. Por isso que eles são bem complementares. Tá? Agora, como resultado de identificação de substâncias, eles provêm um DNA, uma impressão digital bem semelhante. Tá? Bom, vamos ver algumas vantagens de utilizar a técnica Raman. Né? Então, ela tem uma característica bem interessante de que você precisa de quase nenhum, ou mesmo nenhum tipo de pré-tratamento na amostra. Você consegue usar a própria peça para analisar. É considerado um ensaio não destrutivo, no sentido de que a amostra colocada no equipamento, ela não vai ser destruída. Você consegue fazer outro tipo de análise nessa amostra, ela é preservada. Porém, uma peça, normalmente, ela precisa ser cortada, então você vai perder a peça para ser colocada no dispositivo. Mas tem uma característica no Raman que ela pode ser utilizada em equipamentos portáteis. Então, muitas vezes, você consegue fazer essa medição em loco ali, sem a necessidade de desmontar ou quebrar, ou romper e cortar as peças. Tá? Ela tem uma capacidade de detectar substâncias em concentrações bastante baixas, então nível de aditivos, contaminantes, é bem possível de detectar. Obviamente que vai ter um limite ali em função até da própria dispersão desses contaminantes no material, mas é possível detectar mesmo com concentrações bem baixas. Tá? Ela pode ser usada para análises de substâncias presentes em água, então é uma técnica bem interessante para substâncias aquosas. Ela não necessita de contato com a amostra, né? O que eu estava falando é um ensaio não destrutivo, e como ela usa luz, tipo de raio laser, ela permite o uso de fibras óticas. Então tem muitos equipamentos que são, como eu falei, portáteis, né? E isso permite a análise de componentes fixos. Então você tem uma máquina ali, você quer analisar a composição de uma peça que está montada ali dentro. Existem alguns tipos de equipamentos que permitem esse tipo de medição sem você precisar desmontar a peça. Tá? Então é uma característica bem interessante. E permite a determinação de estruturas cristalinas, além da composição química. Então a gente consegue ter uma ideia, inclusive, de como os cristais vão se formando e de como é que é a estrutura morfológica desses cristais utilizando a técnica Raman. Uma outra característica bem complementar à técnica do infravermelho. Ela tem algumas desvantagens. Então, como eu falei, o efeito Raman ele é bem mais fraco e, portanto, a sensibilidade do equipamento é fundamental. É importante ter um equipamento de muito boa qualidade para que ele seja capaz de detectar essas interações sem sofrer interferências externas. Alguns tipos de substâncias, por ser um efeito fraco, elas não reagem com a energia da técnica Raman. Então, existem algumas substâncias não muito na nossa área de plástico, mas existem algumas substâncias que podem ter alguma limitação, então é importante entender e se aprofundar na técnica
para analisar diferentes substâncias para garantir que vai ter uma resposta interessante. Tá? E alguns tipos de laser utilizados, né, você pode utilizar vários lasers de comprimentos de onda diferentes, em função também do tipo de tecnologia envolvida no material, no equipamento. Mas alguns tipos de laser, eles podem danificar as amostras, tá? De novo, isso vai muito da construção do equipamento, da qualidade do equipamento, mas saiba que pode acontecer de alguns tipos de amostra, não necessariamente plásticos, mas alguns tipos de amostra podem sofrer uma interação tão forte que, não pelo efeito Raman, mas pelo efeito do laser, serem danificadas. Tá? E ele pode sofrer interferência com substâncias que apresentam fluorescência. Então, se alguma substância que você vai analisar tem o efeito de fluorescência, ela, como a gente está medindo espalhamento de luz, ela pode interferir ali na medição e gerar resultados incorretos. Tá certo? Bom, eu fico muito curioso para saber como esse conteúdo te ajudou, que dúvidas ele ajudou a sanar, que insights você teve, né? Você conhecia a técnica Raman? Deixa um comentário aqui para mim, me manda uma mensagem para eu saber como esse vídeo te ajudou no seu dia a dia. Me fala também a respeito de outros temas que sejam do seu interesse para eu preparar vídeos como esse que te ajudem na sua vida profissional. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até lá.